Olá a todos os alunos e alunas do 7º ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vivian e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conteúdos de História e Arte. Então, vamos lá! Você pode acompanhar a aula de hoje pelo volume 2 do seu livro didático de História e também pelo volume 2 do seu livro didático de Artes. No livro didático de Artes, você pode acompanhar a aula entre as páginas 2 e 5. Bom, então na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a dança através da história. A dança que pode ser considerada uma expressão artística, que está presente durante todo o percurso da história da humanidade. Eu aposto que muitos de vocês já devem ter dançado alguma vez na vida, não é mesmo? Bom, eu sei que eu já dancei muito. Nós dançamos quando estamos felizes, quando escutamos uma música que gostamos, quando estamos em alguma festa. Nós dançamos quadrilha na festa junina e dançamos samba no carnaval. A dança está presente em toda a nossa vida. E nós utilizamos ela como uma maneira de celebrar a vida. As danças dos diferentes povos e sociedades carregam muita informação sobre eles. Isso porque elas podem ser utilizadas como uma forma de estudar a maneira como eles viviam e como eles viam a vida. Por isso, as danças podem sim ser utilizadas como uma fonte para o estudo da história. Mas aí você me pergunta, será que o homem dança desde sempre? E eu acredito que a resposta seja sim. Se a gente considerar os movimentos e expressões como uma forma primitiva de dança, a gente pode sim dizer que o homem já tinha esses traços antes mesmo de conseguir desenvolver a comunicação pela linguagem. Isso porque os movimentos e as expressões eram utilizadas para transmitir os sentimentos e as expressões. Era uma forma muito simples de você conseguir representar como você se sentia para os outros. Então, sim, os homens dançam desde sempre. A gente também tem as fontes arqueológicas sobre o surgimento da dança lá na pré-história. Essas fontes arqueológicas são as pinturas rupestres. Pinturas rupestres são os desenhos primitivos que os homens na pré-história faziam em pedras ou em paredes em cavernas. Essas pinturas representavam rituais de dança, muito provavelmente sagrados. Esses rituais eram utilizados como uma forma do homem se conectar com a natureza através da dança. Quando o homem se sedentariza, ou seja, quando ele deixa de ser nômade e passa a ser fixo em um lugar só, a dança também é utilizada para agradecer o plantio, a fertilidade do rebanho, a prosperidade da terra. Durante a antiguidade, a dança também está muito presente. Os egípcios, por exemplo, dançavam como uma forma de homenagear os seus deuses e também em rituais sagrados e em funerais. Assim como no Egito, na Grécia, a dança também era utilizada como uma forma de culto ao sagrado. Além disso, os gregos também valorizavam muito a expressão artística. Isso porque eles consideravam ela uma forma de se atingir a perfeição, que consistia na harmonia entre corpo e espírito. De acordo com o filósofo grego Sócrates, a dança forma um cidadão completo. Aqui do ladinho a gente consegue ver uma ânfora grega. Ânforas são vasos de cerâmica que normalmente têm essas duas alças nas laterais. Essa ânfora tem como adorno, como desenho, várias pessoas dançando. A gente também tem a presença da dança lá na Índia. Na Índia, eles também utilizavam a dança como uma forma de culto ao sagrado, aos seus deuses. Eles acreditavam que o corpo inteiro tinha que dançar. Por isso, quando a gente vê as danças indianas, eles fazem movimentos com todo o seu corpo, com as mãos, com os pés, o pescoço e até mesmo as expressões faciais, porque eles acreditavam que todo o corpo deveria estar em movimento. Na Índia, até hoje, a dança ainda está ligada aos rituais sagrados, aparecendo em muitas das festividades em honra aos deuses, como no exemplo dessa foto aqui do lado, que mostra a festividade do aniversário da deusa Krishna. Na Índia, as danças são tão ligadas ao sagrado que as aulas de dança acontecem nos santuários. No Japão, a dança surgiu em meio às cortes imperiais e foi aos poucos se disseminando pela população. Lá, eles utilizavam movimentos mais simples, relacionados com as atividades do cotidiano, mas que mesmo assim conseguiam expressar suas emoções e sentimentos. Com a chegada da Idade Média, a dança foi considerada profana pela igreja que detinha a autoridade máxima nessa época. Quando eu falo em profano, eu falo em algo que não é considerado sagrado, que é pecado. A igreja considerava a dança uma expressão da espontaneidade individual, o que ia contra com a sua ideia de introspecção e de controle do indivíduo.
Sendo assim, a igreja proibia as manifestações de dança. Mas mesmo assim, os camponeses continuavam a fazer as danças populares. E quando a igreja percebeu que ele não ia conseguir controlar esses momentos de dança, eles decidiram atrelar ele às suas festividades. Então eles passaram a utilizar imagens de santos e anjos durante as danças. Com o final da Idade Média e o início do período do renascentismo, a dança voltou a ser parte integrante da sociedade, sendo que é nesse período que vão surgir as grandes cortes da realeza. E para elas conseguirem demonstrar a grande riqueza que tinham, elas começaram a dar grandes festas, e nessas festas tinha a dança. É nesse cenário que surge o balé clássico da maneira como a gente conhece até hoje em dia. Os dançarinos eram em grande maioria homens, e só aos poucos as mulheres começaram a dançar o balé. Essas apresentações continham uma combinação de dança, poesia e música, e eram extremamente apreciadas. É somente no século XX que a dança vai se desassociar da ideia clássica que surgiu durante o renascentismo, e vai tomar novas proporções. Essas novas proporções estão relacionadas com uma maior liberdade de movimento e de expressão. Sendo assim, a dança moderna ela vai ser constituída por movimentos mais fluidos e também pela liberdade de expressão do dançarino. Novas modalidades de dança surgem. Essas novas modalidades não têm um modelo fixo. E elas também permitem que os dançarinos se expressem de maneira mais livre. A dança contemporânea também vai trazer consigo a improvisação. A gente também não pode deixar de falar sobre as danças no Brasil. Antes da colonização pelos europeus, as populações indígenas já estavam bem estabelecidas em terras brasileiras. Elas tinham a sua própria organização social e os seus próprios costumes. Sendo assim, elas também tinham as suas próprias expressões em forma de dança. A maioria dessas danças elas tinham uma finalidade sagrada, para venerar a natureza e as suas divindades. A maioria dessas danças eram realizadas com o corpo pintado, e elas podiam ser individuais ou em grupo. A gente também não pode deixar de lado a grande influência africana sobre a dança brasileira. Isso porque muitos africanos chegaram no Brasil durante o período da escravidão. Eles trouxeram consigo suas heranças e costumes africanos, e mesmo que muitos dos senhores tentassem obrigar os seus escravos a deixarem de lado essa herança, a maioria não conseguiu, e elas continuam firmes e fortes na nossa sociedade atual. Elas se mesclaram e formaram o que a gente conhece hoje como cultura afro-brasileira. Aqui a gente pode dar destaque para o samba, para o batuque e também para a capoeira, que são tipos de dança com bastante movimento e bem ritmizadas, que trazem a herança africana. É muito importante a gente ter em mente que as danças elas não ficam restritas a determinado grupo social, como somente a elite ou os bailarinos clássicos. Ela está presente por toda a sociedade e faz parte de toda a população. Ela carrega consigo todas as características da sociedade a que pertence, como a sua religiosidade, as crenças, costumes, festividades, organização social. Um bom exemplo disso são as danças folclóricas, que são grandes fontes de estudo para a história, assim como todas as outras expressões de dança, que vão ter um papel fundamental no estabelecimento das identidades sociais. Bom, então a gente fez agora um pequeno trajeto por toda a história da dança, passamos por algumas diferentes sociedades, mas fiquem sabendo que não é só isso, gente. Existem muitos outros tipos de dança pertencentes a diferentes sociedades. Então é pensando nisso que eu vou agora passar para vocês uma atividade que pode ajudar a vocês a expandirem as suas noções sobre dança durante a história e também nas diferentes sociedades do mundo. Essa atividade consiste em você fazer uma pesquisa sobre diferentes danças folclóricas do mundo. Enquanto você estiver fazendo a sua pesquisa, preste bastante atenção no porquê aquela sociedade faz essa dança, o que essa dança representa para aquela sociedade, em que momento essa dança é realizada. Assim você vai conseguir fazer uma pesquisa bem completa e entender o que essa dança representa sobre a sociedade que a faz. Depois de terminar a sua pesquisa, você pode escolher algum dos passos de dança que achar mais interessante e montar eles na sua própria dança. Ou seja, você pode criar a sua própria coreografia juntando diferentes passos de dança daquela pesquisa que você fez. Você pode pesquisar as sociedades e culturas que eu citei aqui no vídeo ou ir além.
A escolha é sua. Aqui na descrição do vídeo, junto com a atividade que eu acabei de comentar com vocês também podem encontrar alguns links que eu vou deixar sobre algumas das danças que eu comentei durante o vídeo. Você pode utilizar essas danças como inspiração para sua coreografia, assim como as demais danças que você encontrar durante a sua pesquisa. Depois de terminar a sua pesquisa e fazer a sua coreografia, você pode acessar o vídeo no qual eu faço alguns comentários sobre essa atividade. Beleza? Eu conto com vocês e vejo vocês lá. Tchau, tchau e muito obrigada pela atenção.